Sejam bem-vindos ao Ouvir, Crer e Obedecer. E hoje nós vamos falar sobre refletir a imagem de Cristo. Venha comigo e vamos mergulhar nessa palavra. Apocalipse 4:6 fala o seguinte: E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. Então aqui fala que diante, à frente do trono existia um mar de vidro. A água era tão pura, tão cristalina, que era como um mar de vidro. E eu queria te perguntar, você tem refletido a imagem de Deus a outras pessoas? A imagem de Deus está na sua vida? Você consegue refletir a glória de Deus? O mar, assim como em Gênesis, ele mostra o que? Limite. Ele estabelece limites. E aqui também eu creio que o mar ele está estabelecendo limite entre a humanidade e Deus. Existe um obstáculo que distancia Deus dos homens. E esse mar, como cristal, ele é tão puro, tão cristalino, porque simboliza a pureza e a santidade de Deus. Que para se aproximar de Deus é necessário santificação, purificação. Então é necessário um sumo sacerdote, um caminho para nos ligar até Deus. Em Apocalipse 5, logo abaixo, vai falar o seguinte: Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Existia um obstáculo entre Deus e a humanidade, que não foi achado nenhum digno de romper o selo, a não ser o próprio Jesus, que foi profetizado desde Gênesis 3:15, que nasceria um filho da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente. Ele seria efetivo no cumprimento, das promessas, ou seja, ele iria reconectar a humanidade e Deus novamente. Sim, existia um obstáculo, existia um limite, uma separação entre Deus e a humanidade. E Jesus ele veio reconectarmos, com Deus. Lá no Novo Testamento, Filipe ele vai perguntar assim para Jesus: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Enfim, Jesus é ele é o caminho que nos direciona para Deus. Eu sou o caminho. Ele é o caminho que nos leva até o Pai. Não adianta nós querermos nos justificarmos diante de Deus, porque Isaías fala que a nossa justiça é como trapo de imundície para Deus. O que são trapos de imundícia? São os panos, que os leprosos eles limpavam. Eram panos impuros, fétidos, com pus, com sangue. Tudo isso é a nossa própria justiça diante de Deus. Não poderíamos ultrapassar esse limite, esse mar tão puro, calmo, límpido, porque logo aqui abaixo fala que haviam seres cheios de olhos à frente e atrás, ou seja, diante de Deus, nenhuma impureza, nenhum pecado ele fica encoberto. Ele consegue enxergar tudo, até mesmo as nossas intenções, motivações. Os olhos dele são profundos, são penetrantes e conseguem enxergar tudo. Mas quem foi digno de romper os selos foi Jesus. Ele sim é digno de toda honra, toda glória, e através deles nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. E nós somos convidados a lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Então é isso que nos dá autoridade para nos achegarmos a Deus. E nós somos convidados também a nos santificarmos. A palavra de Deus fala que sem santificação ninguém verá a Deus. O primeiro Adão ele não foi capaz de se justificar. O que ele fez? Ele transferiu a sua culpa para Eva.
E Eva transferiu a sua culpa para a serpente. Ele não foi tão humilde a ponto de reconhecer o seu pecado, a sua falha. Então, segundo Adão, sim, ele foi apto, capaz de cumprir todos os requisitos de Deus. Então, que nós venhamos nos purificar a cada dia e buscar a santificação. A palavra fala em Apocalipse que aquele que se purifica, que santifica, que se santifique mais. Eu te convido, vamos nos purificar, nos santificar mais, que esse ano alvos, né? Tem esse objetivo de se aproximar mais de Deus, de buscá-lo, e que você mergulhe nesse processo de santificação, porque sem santificação ninguém verá Deus. Em Salmo 24 fala que quem poderá habitar o santo monte do Senhor, né? Aqueles que têm mãos puras e coração limpo. No Antigo Testamento, no templo ou no tabernáculo, antes de entrar no Santo dos Santos, no lugar santo, os sacerdotes, eles purificavam as suas mãos ali na bacia de bronze que tinha água. Então, antes de se chegar na presença de Deus, eles se purificavam. Então, que você se purifique mais, se santifique mais e se aproxime mais dele. Que esse ano seja um ano de muita intimidade com o Senhor. Que você se aproxime do trono de Deus com ousadia, porque você lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu espero que ele tenha te edificado e que você venha compartilhar com pessoas que você ama. Se você quer aprender mais da palavra, se aprofundar, eu te convido a compartilhar com outras pessoas, a dar o seu like, porque cada vez mais você vai receber mais mensagens bíblicas. Te agradeço e Deus te abençoe.